Os irmãos estão se conectando. Compartilha com seus amigos, não é verdade? Para que mais pessoas estejam ligadinhos. Amém? É isso aí, mais um minutinho para nós começarmos. Um minutinho para darmos sequência ao nosso culto de louvor e gratidão a Deus. Neste domingo, agosto de 2020. Amém. É isso aí. Aleluia. Amém. A paz do Senhor a todos nesta noite. Em nome de Jesus, que esse nosso culto de louvor e gratidão a Deus seja expressado com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso corpo. Nós queremos ler um texto da palavra de Deus, em Marcos. Não, o quê? Desculpa, amados. Desculpa. Só um segundinho. Vai. Tá certo. Marcos capítulo 8, versos 22 ao 26. E diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levantou para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos e impondo as mãos, perguntou-lhe: Vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, e disse, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. No verso 25, a Bíblia diz que após ser restabelecido, ele tudo distinguia de modo perfeito. E nesta noite, nesses dias, nós possamos distinguir, observar os sinais dos tempos, o sinal das eras, e ficarmos atentos quanto ao nosso caminhar com Cristo Jesus. Este homem era cego, mas após o toque de Jesus, ele passou a ver tranquilamente. A sua vida mudou, a sua vida foi transformada e ele passa a distinguir agora todas as coisas. Ele começa a ver, que nós possamos ver verdadeiramente com os olhos da fé este momento e nos apropriarmos das ricas e preciosas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Que você possa distinguir de maneira sábia os sinais dos tempos em nome de Cristo Jesus. Querido Pai Celeste, obrigado por esta noite. Obrigado por estarmos aqui. E que assim, ó Pai, de maneira semelhante como este homem, após ser tocado pelo Senhor, foi curado, restaurado. Ele passou a ver e distinguir todas as coisas. Que nós, como igreja, como povo, ó Pai, possamos estar atentos para distinguir os sinais dos tempos e assim deixar com que a cada dia a nossa fé seja aperfeiçoada em Ti, Senhor. Te agradecemos e te louvamos, que tenhamos essa sabedoria e esse discernimento, Senhor, para distinguir os sinais dos tempos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos continuar louvando, agradecendo e exaltando o nome do Senhor com o nosso louvor. Amém. Aleluias. A paz do Senhor, irmão. Aleluias. Glórias. Vamos louvar, vamos declarar. Aleluias. Graças Que a Deus. em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluias. Amém? Glória E vamos a Deus. pedir e clamar ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Amém? Glórias. Aleluia.
poder do teu amor, nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Aleluia. Glórias. Glória a Aleluias. Deus, amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Oh Deus, te adoramos. Exaltamos ao teu nome. Aleluia. Aleluia. Santidade. Aleluia. O meu melhor Quero te dar, me derramar aos teus pés, Aleluia. ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir das roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Oh, aleluia. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Aleluia. Que esta seja a nossa oração, amém. Amém. Queremos exalar mais de Deus na Aleluia. nossa vida, amém. Glória a Deus. Que Deus seja o bom perfume em nossa vida, né? Que nós sejamos o bom perfume de Cristo, por onde Aleluia. quer que nós passarmos, amém. Amém, Jesus. Graças Aleluia. a Deus. Jesus é o caminho, amém. Aleluia. Aleluia. Glórias. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas
rasgadinha. Mas é ao vivo. Ao vivo, amém? Então, né, releva aí, irmão. Né, Priscila? Exatamente. Amém. Esse louvor que nós vamos cantar agora diz poder para salvar. Amém? E esse é o poder que nós cremos. Um poder sobrenatural que tem o Senhor, que opera, que resgata. Aonde estiver o mais vil pecador, ele tem esse poder para resgatar. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, me aceitas. Aceita com seus erros, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh Deus, Aleluias. aleluias. Glórias a Deus. Glória ao seu nome, Jesus. Amém, né? Amém? Que Ele possa mover todas as montanhas em nome dele. Olha aqui, Amém. terça-feira nós temos o Celebrando a Recuperação, no mesmo horário, às 20 horas. Né? Celebrando a Recuperação, terça-feira, às 20 horas. Estamos
já na metade dos nossos encontros, né? Chegamos lá na metade. Você que está participando, continue com o seu coração animado para terminar nossa turma, né? Até o final, em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, estudo bíblico da Palavra de Deus, com temas que têm sido bênção para a nossa vida. Última quinta-feira falamos sobre a fé, como funciona a fé, falamos sobre quais são as bases da nossa fé, em quem nós devemos confiar, né? Então você não pode perder quintas-feiras, estudos bíblicos abençoados para a glória do Senhor. E no próximo domingo, é o segundo domingo do mês, e nós teremos a ceia do Senhor. Então durante a semana... será o dia dos pais. Será o dia dos pais também. Então vamos ver durante a semana se a gente consegue pensar em alguma coisa para fazermos aqui online, né? Mas teremos então no próximo domingo a ceia do Senhor. Então durante a semana prepara aí o seu pão, o seu suco de uva, né, para nós participarmos todos juntos em nome de Jesus. Hoje estará ministrando a palavra a pastora Rose. Nós vamos orar por ela, para que Deus possa abençoá-la naquela palavra que certamente já foi gerada no coração da nossa irmã. Vamos orar? Bom Pai, toma agora a tua filha em tuas mãos, que ela possa falar, compartilhar da tua parte aquela palavra que foi gerada no coração da tua serva. Nós queremos nesta noite ouvir esta palavra e colocar em prática esta palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor mais uma vez, né? E é uma responsabilidade transmitir a palavra do Senhor. Nós sabemos que é uma palavra que provoca mudanças, né? É uma palavra que acontece muitas coisas no reino espiritual, né? E nós temos esse temor e tremor de estar ministrando a palavra. O pastor sabe muito bem, quando ele pede para mim, eu falo, Pai do céu, Senhor, usa-me. Mas o Senhor, assim que o pastor me incumbiu, eu comecei a meditar qual a ministração, qual a palavra, né? Às quintas-feiras o pastor tem falado sobre ensinos bíblicos, fé, foi a última quinta-feira, arrependimento e ensinos muito bons, né? E eu fiquei, o que eu falo, Senhor? Qual a palavra para ministrar? E Deus colocou no meu coração um texto muito conhecido que está de acordo com o que nós estamos vivendo, que nós estamos tanto tempo estando dentro de casa, e esse texto vai nos reportar que esse autor desse texto, esse personagem bíblico, ele pensou muito na sua casa, na sua família, né? Que é Josué, capítulo 24, o versículo 14 e 15. E essa mensagem tem como tema: você tem uma escolha a fazer. Então nós vamos ler primeiro de tudo esse texto, que é um texto bastante conhecido, né? Josué, capítulo 24, versículo 14 ao 15, que diz assim: agora, pois, temeis ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos pareça mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém?
que tomar decisões. A nossa vida toda é feita de decisões, de escolhas, né? Não existe ninguém, né? Logo que aprende a viver, começa aí a ter que tomar decisões e fazer escolhas. E nós sabemos, algumas escolhas, decisões são fáceis. Ótimo, né? Mas algumas são difíceis. E eu quero iniciar contando uma ilustração, uma historinha do Mauro. Mauro era uma pessoa que todo mundo adorava estar perto. Gostava de estar perto. Mauro sempre era de bom humor, sempre de bem com a vida. Sempre que perguntavam para ele, como você está? Ele dizia, melhor que isso, só 2 isso. Sempre de bom humor. E alguém então um dia perguntou para ele, Mauro, todas as vezes que eu te encontro pela manhã, você está com esse ânimo, sempre bem-humorado, sempre de bem com a vida, como você consegue fazer isso? E ele disse, olha, vou te falar uma coisa, não é fácil, não, mas eu vou te contar como eu tomei essa decisão de ser sempre de bem com a vida. Um dia estava caminhando e eu levei e um ser aproximou e querendo me roubar, eu acabei levando 3 tiros. Enquanto acontecia tudo aquilo e logo chegou os paramédicos e comecei a ser socorrido, eu tive 2 pensamentos na minha cabeça. 2 coisas. A primeira decisão foi que queria viver. Eu queria viver, mais que tudo. Fosse o que fosse, mesmo que eu ficasse paralítico, eu queria viver. Eu não iria desistir de viver. E ele então, com essa força, essa determinação. E a segunda decisão? A segunda foi que eu iria passar aqueles terríveis momentos do melhor jeito que lhe fosse possível. Foi isso mesmo que ele fez. Ele disse, vou passar esse momento de bem com a vida, com humor elevado. E assim que um paramédico perguntou para ele assim, você tem alguma alergia a algum medicamento? Ele disse assim, tenho sim, eu sou alérgico à bala. E todo mundo começou a dar risada. A partir desse dia, Deus me deu uma nova chance. E eu disse comigo mesmo, nunca vou murmurar e reclamar de nada. Vou ser de bem com a vida. Mauro tomou uma decisão na vida dele. Ele decidiu por isso. Então você vê uma historinha, né? Que muitos podem ter vivido isso já. Sim. Né? Uma ilustração que algumas pessoas talvez já viveram isso ou semelhante. Mas veja bem, no versículo que nós acabamos de ler em Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, eu gostaria de compartilhar 3 verdades absolutas que vai nos despertar para um comprometimento ainda maior com o nosso Deus. 3 verdades. E eu confesso, irmãos, você que está me ouvindo, aqueles que vão ainda ouvir, né? Amanhã, ou depois, estudando, meditando na palavra, eu aprendi tanta coisa e esse texto é um texto que nós já ouvimos tantas vezes, mas eu aprendi tantas coisas para me aplicar, para colocar na minha vida no dia a dia.
A primeira verdade que eu vi nesse texto é o seguinte: você não é responsável por todo mundo servir e adorar a Deus. As pessoas têm direito às suas próprias escolhas. Por mais que nós amamos as pessoas, por mais que nós queremos que ela saia daquele meio em que ela vive, daquela situação em que se encontra, por mais que nós queremos algo fantástico, bom, que nós vivemos e sabemos que é bom, que é maravilhoso, a pessoa, ela tem que fazer uma escolha. É ela quem decide. É de total responsabilidade dela. E Josué, ele leva o povo de Israel a refletir na decisão que eles teriam que tomar, né? Assim como Mauro, naquele momento, todo ensanguentado, né? O sangue ainda quente, na hora que o sangue está quente ainda, não se vê o prejuízo que aquilo causou, mas ele decidiu, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha para a vida dele. Então nós vemos, e Josué leva o povo a tomar uma decisão. Eles tinham que decidir o que eles queriam. Se eles queriam viver servindo, e a palavra diz que, olha só, aos deuses, né? Aos deuses a quem serviram os seus pais, ou além do rio, ou aos deuses dos amorreus, eles tinham que decidir. Josué deu uma escolha para eles, né? Olha, e aí nos leva a pensar o seguinte, né? Muitas pessoas às vezes querem tomar uma escolha na sua vida quanto a Cristo. Só que a escolha está ainda vinculada a outras coisas. Ah, eu quero escolher servir a Cristo, mas antes eu quero que meu marido vai também. Ah, antes eu quero resolver aquilo outro. Ah, antes eu preciso saber. Ou então, quando eu for mais velho, agora eu sou muito jovem, eu quero curtir a vida. Então, mas eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, a nossa escolha é individual. A salvação é individual. Desde que eu era bem novinha, quando eu comecei a dar meus primeiros passos, tinha lá 9, 10 anos, eu sempre ouvi o pastor daquela época dizendo: a salvação é individual. Ninguém salva o outro. Quem salva é Cristo. E a decisão que este outro tem que tomar é ele e Deus, né? Então, Josué coloca eles nisso. Olha, vocês vão ter que tomar uma decisão. A quem vocês querem? Vocês querem servir esses deuses aí? Olha, pensam bem. Será que está valendo a pena? Outra verdade, a segunda verdade que eu gostaria de compartilhar, e essa verdade eu descobri assim coisas fantásticas que compartilhei com o pastor durante aí a semana, e ele falou assim: puxa vida, que são coisas que às vezes a gente passa batido, sabe? A gente tá lendo a palavra e de repente a gente passa batido naquela palavrinha, né? A gente passa batido. Josué, a segunda verdade, Josué foi ouvido por todos, porque tinha uma vida cheia de frutos e tinha construído relacionamentos sólidos e confiáveis com seus parceiros durante a vida. Aí,
eu comecei a pesquisar a vida de Josué, né? Gente, Josué foi um homem de referência impecável. Josué, em alguns comentários, olha, mas fala tanta coisa bonita sobre Josué, tantas coisas lindas, maravilhosas sobre a vida de Josué. Olha só, Josué, ele foi ajudante de Moisés. E todo mundo já ouviu falar quem foi Moisés. Moisés foi aquele o que libertou o povo das garras de Faraó. E Josué estava ali, ó, juntinho. Esteve 40 anos no deserto durante o êxodo dos israelitas. Tinha visto e presenciado muitas coisas, muito. Ele viu Deus suprir com maná, né? Ele viu muitas coisas ali, estando ao ladinho lá de Moisés. Josué, depois da morte de Moisés, Josué quem liderou o povo de Israel na conquista de muitas cidades e na conquista e quando introduziu na terra prometida. Na narrativa bíblica deixa bem claro que Josué foi um dos maiores estrategistas da história da humanidade. Olha só. Então veja bem, a segunda verdade que nós vemos nesse texto é que quem estava falando ao povo era alguém de um caráter, alguém que viveu aquilo que estava falando, alguém sério, muito sério. Olha só, e ainda para fechar sobre Josué, com mais de 80 anos servindo fielmente a Deus. E mais, hein? A Bíblia fala... Não, e aí eu parei para pensar. Gente, a quem você tem dado ouvido? Pare e pensa. Quem você tem seguido? Até eu vi um comentário essa semana que tem coach para tudo, né? Então tem para exercício físico, para alimentação, para casamento, para cuidar dos seus filhos. Não, tem muito. Tem para tudo. Hoje tem para tudo. Para decoração de casa, tem coach para não sei o quê. Para tudo. Onde você vai gastar teu dinheiro. Tem para tudo. E tem muitas pessoas que vivem sua vida baseado nessas pessoas. Só que muitas dessas pessoas são pessoas como eu, como você, falhas, né? E aí, mas assim como tem esses coaches, tem também alguns líderes religiosos. Sim. E alguns líderes religiosos que até levam o povo a colocar tanta expectativa nele mesmo que acaba, em vez de adorando a Deus, começa a dar adoração ao homem. Então veja bem, aqui nós vemos que Moisés, apesar de ser uma pessoa que de uma vida exemplar, que andou com Moisés, que viveu milagres no deserto, ainda assim ele não chama atenção para ele. Josué. Eu falei quem? Moisés. Não, ele viveu com Moisés, né? Andou lado a lado, mas a gente vê que ele não chamava a atenção dele para si, a atenção do povo para ele. Quando ele então leva o povo a tomar uma decisão a quem que eles queriam servir. Né? Então nós vemos aqui que na nossa vida
Nós temos que ter um testemunho, uma vida que leva as pessoas a tomar algumas decisões, não diante daquilo que eu falo, mas daquilo que eu vivo, sabe? Porque aquilo que eu falo pode ser verdadeiro, mas pode ser uma grande ilusão. Mas aquilo que eu vivo é o que mais fala para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós vemos, olha, a primeira verdade que nós vemos nesse texto, que cada um tem que tomar a sua escolha de vida, tomar a sua decisão. Na segunda verdade, nós vemos que Josué era alguém exemplar, de testemunho impecável. E a terceira verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o seguinte. Eu vou ler para vocês em Josué, capítulo 23, versículos 6 ao 8, que diz assim, olha: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com estas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhe prestem culto, nem se inclinam perante eles. Mas, olha o versículo 8 que diz: mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. E Josué está falando a um povo em que os pais adoraram outros deuses, em que os pais pereceram no deserto por conta de trocar o Deus verdadeiro por ídolos, por deuses estranhos. Então Josué, nesse texto de Josué 23, 6 a 8, ele já está falando com o povo, ó, tomam cuidado, se apeguem somente a servir e adorar o Senhor, o seu Deus. Porque eles estavam vivendo um conflito. Haviam muitos deuses no meio deles. A escolha por servir ao Senhor é também uma escolha pela rejeição aos ídolos que ocupam o lugar de Deus em sua casa. Lembrando que o ídolo é tudo aquilo que ocupa seu coração. E isso então pode ser algumas coisas. O medo. Mas como assim? O medo pode ocupar o lugar de Deus. O medo pode ser tão grande na sua vida que você deixa de olhar para Deus, para Cristo, para ficar parado ali diante desse medo. E o medo acaba sendo um ídolo na sua vida. Dinheiro. O dinheiro é bom, dinheiro? Claro. Ninguém pode dizer que o dinheiro é ruim. O dinheiro é o que está fazendo pagar a energia que você está vendo aí. Yeah. Internet. Então, o dinheiro, ele é um elemento essencial hoje para vivermos, né? Para comer, para vestir. Só que o dinheiro não pode ser um ídolo na minha vida. Eu não posso adorar o dinheiro mais do que eu adoro a Deus. Se o dinheiro for
tão grande na minha vida, que ocupar tanto espaço no meu ser. E eu li uma historinha tão interessante que um chefe, um encarregado, ele tinha sido delegado pelo patrão a dar uma bonificação a um funcionário, né? E aí ele sabia que aquele funcionário era cristão, ele sabia que aquele funcionário ele tinha alguns compromissos na sua igreja. Só que o patrão, ele delegou aquilo para ele só para ver mesmo onde estava o coração daquele funcionário. E ele disse assim: olha, eu vou te promover, só que é o seguinte, você não vai ter mais vida fora da empresa. Você vai ter que deixar tudo. Teu salário vai triplicar. Só que, vou te dizer uma coisa. Você esquece dos teus demais compromissos. Você não vai ter mais. E aí aquele funcionário disse assim: mas eu não vou ter mais tempo para ir à igreja. Eu tenho ministério lá. Não. Mas eu vou te dar um prazo. Você vai pensar. E o funcionário saiu e foi pensar, né? Que ele ia, qual a decisão? Mas 3 salários a mais? Uma boa, né? Aumentar a renda. E esse funcionário depois voltou lá para o seu chefe e disse assim: eu tomei a escolha. Ah, é? Eu aceito a proposta. O chefe virou e falou assim: olha, foi me dada uma ordem para você passar no RH e acertar suas contas. Como assim? Mas você fez uma proposta para mim ser promovido. Pois é, mas o nosso patrão disse o seguinte: se o coração dele tiver mais no dinheiro do que no compromisso que ele tem com aquilo que ele crê, ele não serve para trabalhar aqui. Então você vê, o dinheiro ele pode levar o nosso coração a tomar algumas decisões erradas. E inclusive a adorar mais ele do que a Deus. Então o dinheiro ele tem que servir o dinheiro é para nos servir, não a gente servir ele. Então muitas pessoas têm trocado, têm colocado o dinheiro. Outro ídolo que pode tomar o lugar de Deus no nosso coração, sabe qual é? O nosso ego. O nosso ego. Olha só, eu tenho até o texto aqui, olha, em Êxodo 33, capítulo 33, versículo 11, diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Maravilhoso, né? Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O que a gente vê aqui? Eu meditando, falei, gente, eu não tinha parado para analisar isso. Vocês imaginam que quando Moisés vinha chegando no acampamento, a fervura do povo atrás de Moisés? Aquele povo, tudo querendo saber e vamos falar, adorar Moisés praticamente. Mas a palavra diz que Josué continuava dentro da tenda. Ele adorava o Deus de Moisés, mas não adorava Moisés. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, mas muitas vezes o ego interior da pessoa pode fazer com que ele tome algumas decisões erradas na vida, colocando ele mesmo
em um lugar de adoração. Nós amamos servir, nós amamos estar na igreja, amamos estar na comunhão com os irmãos. Mas eu vou falar para você uma coisa. Antes de tudo isso, nós amamos e adoramos a Deus. O restante é tudo uma obra maravilhosa de comunhão, de amor, que é bíblico. Só que nós não podemos jamais. Sabe aquele negócio? O pastor foi para outro ministério, foi para outra cidade, servir em outra cidade. Ah, não vou mais na igreja. Mas por que você não vai na igreja? Porque o pastor foi embora. O pastor foi servir em outra igreja, em outra cidade. Eu não vou mais na igreja. Mas em quem está a sua verdadeira adoração? Nós temos que, então, adorar somente a Deus. Amém? Amém. Olha só, no versículo 7, Josué deixa muito claro: não façais menção por eles, não jureis, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Então, ou seja, quando eu decido, nessa terceira verdade, eu decido fazer uma escolha como Josué fez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu decido que eu tenho que deixar e abandonar os ídolos. Isso não pode mais tomar o lugar de Deus na minha vida. A televisão não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. O celular não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. As conversas no WhatsApp não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. As amizades não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Tudo que tira Deus do centro da minha vida e coloca outra coisa não pode fazer parte da minha vida. Eu tenho que fazer essa escolha, amém? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Em Salmo 146, o versículo 3 ao 5 diz assim: não confieis nem em príncipes, nem em filho do homem, em que não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta à terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que teme o Deus de Jacó, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Amém? Amém. Então, esse texto de Salmo 146 fecha, né? Fecha. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Concluindo, ainda que Josué via Deus se manifestando na vida de Moisés, ele não adorava Moisés, ele adorava a Deus. Aleluia. E sim, ele seguia o exemplo de Moisés. Assim como Moisés era fiel a Deus, Josué também o foi. Temos que buscar a Deus e se posicionar firmes somente em Deus. Nessa pandemia, está sendo posta nossa fé em prova. Certeza. A nossa fé está sendo colocada em prova. Como tem sido a sua adoração nesse tempo? Porque muitos pegavam a Bíblia só quando ia no domingo na igreja. E agora? Como que você está? Ou a tua Bíblia está tão escondida que você nem acha mais?
porque eu não estou indo na igreja. Não é verdade? Então, como que está a sua vida nessa pandemia? Como que está o seu exemplo? Você que é pai, mãe, né? Principalmente, que tem seus filhos ainda que estão, de olho. O que eles estão vendo? Porque eles não vão te adorar, mas eles vão seguir o seu exemplo. Se ele vê um pai de oração, ele vai saber que a oração tem poder, que a oração muda muitas coisas, que a oração abre portas. Se ele vê uma mãe que pega a palavra, que vai ler, que medita, assim vai ser feito. Então, qual tem sido o exemplo? A nossa aliança deve ser somente ao Deus verdadeiro. Então Josué refresca a memória daquele povo. Seus antepassados, seus pais, foram infiéis com Deus. E você sabe onde eles caíram. Vocês querem cair no mesmo erro? Sabe aquele negócio que você sabe quando deu errado? Deu errado para o A, por que vai dar certo para o B? Vamos ser espertos. Então, os pais tinham já perecido por pecar contra Deus. E vocês querem fazer igual? Era preciso renovar o seu compromisso. Era preciso deixar bem claro e evidente que servir a Deus era algo muito sério. E é sério. Muito sério. Assim como é sério aí o vírus e tudo mais, é sério servir a Deus. Nós não podemos brincar com ele. Servir a Deus exige exclusividade. Gostei disso. Exclusividade somente a Ele e a mais ninguém. Adorar unicamente a Ele e a mais ninguém. Eles precisavam pensar se servir a Deus era algo mal, injusto, né? E Josué deixou isso bem claro. Só que eu vou dizer para vocês, Josué disse o seguinte, vou falar uma coisa para vocês. Se vocês acham que Deus é mau e injusto, vocês que sabem. Só que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu e a minha casa já tomamos a nossa decisão. A quem nós vamos servir. E assim, nós vemos que Josué, esse grande estrategista, esse que ainda jovem, né, quando saiu lá do Egito, e agora com uma história de 80 anos, mas ainda assim querendo levar o povo junto com ele. Eu quero ir e quero vocês comigo. É assim que nós também temos que fazer, né? Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir sozinho, eu quero levar você comigo também. Então o meio é esse, adorar a Deus. Então assim nós aprendemos essas 3 verdades nesta noite, para a gente refletir. A primeira que é a escolha individual. Só você. Só você pode tomar essa decisão. A segunda verdade, como Josué era um exemplo a ser seguido, nós temos também que dar ótimo testemunho e marcar a nossa geração, amém? Amém. E a terceira, rejeitar os ídolos que são oferecidos diariamente e adorar ao único e verdadeiro Deus. Então, essas 3 verdades, eu quero que você reflita, guarda no teu coração, mas eu quero declarar.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero que você aí na tua casa, você possa declarar também: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Que nesta noite aí no seu lar, talvez há alguns que ainda não tomaram essa decisão. Alguns que ainda estão com o coração bem endurecidinho, né? Ainda está em cima do muro. Mas você pode profetizar com fé. Eu vou profetizar com fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a oportunidade, né? E que essa palavra, assim como algumas verdades nesse texto que assim a gente, né, estuda e ora e vai meditando, e falou ao meu coração e me despertou, também possa ter te despertado nesta noite, amém? Para nós testemunharmos mais, né? Adorar mais somente a Deus, a Ele servir. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Amém? Amém. Palavra abençoadíssima para nós refletirmos, pensarmos sobre essas verdades, princípios e valores para a nossa vida. Que o Senhor encontre em mim e você, em muitos de nós, homens e mulheres, e filhos e filhas, com o coração desse Josué. Amém. Pedido de oração. Olha, você quer ler? Amém? Conceição, pela família. A Marcela, pelo senhor Zé, que nós já temos orado. Né? Pela Andréia hoje, né? Nossa irmã Andréia, faz um ano que faleceu o filho. Estamos orando por ela. E pela cunhada Mariana, que sofreu um acidente hoje. Filha do seu Zé. Ah, é? A Mariana é filha Do seu Zé. que sofreu um acidente hoje. Não. Orar por essa família. Jonatas, pela sua tia Joana, que está na UTI. A Silvia pede oração pelo Cleiton. A Cida, que também é prima, está internada. Enferma, né? Mas está enferma. E também por toda a família. Né? O Cido pela tia Dora, que está fazendo aniversário. Graças a Deus, né? A Maria também pediu pelo Zeca. A Márcia também pediu pelo Zeca e pela Mariana. Neide, por todos nós. Né? Fortalecimento da igreja do Senhor. E tem também, tem um pedido aqui que eu não anotei. O Ednei. É verdade, filho da nossa irmã Maria Aparecida. Filho da irmã Maria Aparecida. Ele trabalha ali em Guarujá e ele pegou o Covid-19 e está internado na UTI. E então falei para ela, irmã, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Sim. Ele vai sair de lá bem. Cremos nisso. Então, A Ana, né, acabou falecendo. Orar pela família. Pela família da Ana, ali em Sertãozinho, né? Cuja avó acabou falecendo essa semana por conta do Covid-19. Então, orar pela família agora, pela família, né? Isso. Estou anotando aqui para cima. Certo. Tá certo? Amém, amados? Então vamos orar nesta hora. Como sempre, temos orado por todos que estão hospitalizados, enfermos. Né? Temos percebido que isso acontece nas mais diversas famílias, né? Independente da sua classe social. Então vamos orar. Nós temos aí algumas vacinas muito promissoras para que Deus dê graça. Nós estamos clamando, nós estamos pedindo socorro, nós estamos pedindo perdão o tempo todo, Deus, por nós.
pedindo perdão pelo povo, pela nação. Nós estamos pedindo misericórdia ao Senhor pelo mundo. É um tempo de nós dobrarmos não somente o nosso joelho, mas dobrarmos também o nosso coração. Amém. Diante do Pai, né? Amém. Como Josué, esse homem que por mais de 80 anos retornando. Então vamos levantar um clamor bem forte. É hora de pessoas decidirem, né? Como nos dias de Josué. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de decidir. Do homem da casa, você como sacerdote do lar, estender a mão da vitória, da fé e declarar: eu e a minha casa serviremos, né? Colocar nossa família realmente no altar do Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celeste, muito obrigado por esta noite, pelos louvores que entoamos a Ti, pela palavra que foi compartilhada, por esse exemplo de vida que foi Josué, que decidiu servir ao Senhor, embora fosse auxiliar, talvez um dos maiores líderes da história da humanidade. Ele tomou a decisão de servir ao Deus de Moisés. Que assim seja conosco também, que a nossa fé não esteja firmada em homens, mas seja firmada no Senhor e nos princípios da Tua palavra. Nesta hora também, queremos apresentar diante do Senhor cada pedido que está diante de nós nesta noite. Que a Tua mão poderosa, a Tua mão preciosa, que salva, que cura, que liberta, que transforma, esteja operando, ó meu Pai, grandiosamente sobre essas vidas, meu Pai, cujos nomes estão diante de nós. Colocamos também todas as famílias, meu Pai, diante do Teu trono, que sejam semelhantes à família de Josué. Amado Pai, nós queremos também colocar aquelas pessoas que estão hospitalizadas no leito de um hospital, por todo e qualquer tipo de enfermidade, em especial esta estamos vivendo, esse tempo difícil que toda a humanidade está passando. Estenda a Tua mão sobre as famílias, ó Pai, que estão com seus entes queridos hospitalizados, aqueles que perderam seus entes queridos, semelhante a Ana. Toma em Tuas mãos e consola estas vidas, consola esses corações, afugenta do nosso coração todo medo, ó Pai amado, no nome de Jesus, que sejamos atentos ao Deus Todo-Poderoso e que pode todas as coisas. Assim, meu Pai, que a bênção do Senhor permaneça estendida sobre cada lar, sobre cada família da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, cada família espalhada por toda a face desta terra. E, Senhor, que o nosso testemunho, a mensagem que foi dada a nós para ser compartilhada com o mundo, permaneça assim autêntica, viva e eficaz. Oramos e Te agradecemos por tudo, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Agora, antes de nós terminarmos com a bênção apostólica, vamos terminar com uma palavra de fé. Vamos declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu vou contar até 3, como fazemos no nosso presencial. Nós aqui, você aí, você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Que assim seja sobre a sua vida. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo presente e duradouro do Santo Espírito do Senhor seja com cada vida, com cada lar, com cada família espalhada por toda a face desta terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Se a decisão de servir somente ao Senhor é o desejo do nosso coração, então vamos terminar aplaudindo fortemente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenham uma boa semana. Forte abraço. Ficam na paz do Senhor. E até terça-feira. Que a sua casa esteja debaixo da proteção do Deus Altíssimo. Concordo. Amém? Forte abraço. E até a próxima, permitindo Deus. Amém.